Oi gente, Marinette hoje aqui no História Aleatória e a gente vai falar de astrologia. Sim, porque é o assunto queridinho da internet e se você for procurar história da astrologia, você vai encontrar 3 tipos de caso. O primeiro é de gente que super acredita e quer te convencer que funciona. O segundo é de gente que não acredita, odeia e quer te convencer de que isso não funciona. E o terceiro é aquele clássico, a história das cavernas até o ano de 2020. Marina, você vai contar a história inteira da astrologia em 10 minutos? Não. Marina, então você vai explicar o que é astrologia em 10 minutos? Também não. Então tá, então você vai falar se a astrologia funciona, pelo menos? Vou, mas só se você se inscrever no nosso canal. Por isso que estamos aqui no História Aleatória para pensar esse estudo do céu de uma forma diferente. Mas eu vou tirar isso aqui porque não tem nada a ver. Olha, gente, toda civilização, no seu princípio, teve algum estudo que analisava a interferência do céu e da terra. Na verdade, isso era até uma questão de sobrevivência para os povos mais antigos. Porque você saber qual era a época de colher, de plantar, quando vinham as chuvas ou quando ia acontecer a migração dos animais, era uma questão de vida ou morte. E aí, se a gente for procurar a história, a gente vai ver os gregos, os romanos, a Mesopotâmia. Cada um desses povos vai ter uma história da astrologia. Mas aqui o lance é mais dinâmico e a gente vai dar uma acelerada. Na verdade, o ponto que eu quero chegar com vocês é o seguinte: se esse era um estudo tão importante que determinava a vida ou morte de uma comunidade, como é que hoje em dia ele é tão mal visto por algumas pessoas e ele levanta tanta dúvida? É o seguinte, é porque na época do Renascimento começou a se desenvolver um método científico que você levantava questões, comprovava, fazia hipóteses, compartilhava com a comunidade acadêmica e seus estudos tinham continuidade. A partir desse momento, os estudos do céu se dividiu. De um lado, a gente tinha a astrologia, que olhava para os fenômenos do espaço e tentava fazer previsões sobre o homem. E por outro lado, você tinha a astronomia, que procurava estudar os corpos celestes, o espaço e a nossa localização e diversos outros assuntos. E essas duas áreas começaram a brigar entre si. A verdade é que a astronomia e a astrologia, elas usam os mesmos termos, os mesmos objetos de estudo, mas elas chegam a conclusões muito diferentes e por meios muito diferentes. Por exemplo, se a gente for pensar em Marte, a astronomia vai olhar para o planeta e vai pensar a sua posição, a sua rotação, a distância da Terra, as possibilidades de terem vidas ou mesmo da gente enviar alguma coisa para lá, ou diversas outras questões sobre aquele planeta. Já a astrologia vai olhar para o planeta vermelho e vai ficar pensando como aquele planeta interfere na nossa vida pessoal. Ele vai pensar, por exemplo, como uma criança que tem Marte em Capricórnio vai aprender ou deixar de aprender, como vai ter facilidade de se comunicar e viver em sociedade. A astrologia e a astronomia, como dois bons irmãos, passam a sua vida inteira brigando. Os astrônomos, eles vão falar que como eles levantam possibilidades, criam hipóteses e comprovam essas hipóteses, eles são sim uma ciência. Enquanto o irmão mais velho, a astrologia, ela só dá as suas hipóteses e apresenta como verdade, sem ter como comprovar. Então, o caçula fica falando que, na verdade, a astrologia é uma pseudociência. Mas isso não significa que depois de perder a alcunha de ciência, a astrologia baixou a cabeça e foi embora. Ela continuou com grandes fãs e o seu eleitorado é muito grande. Tanto que mesmo depois da Revolução Científica, as faculdades de medicina continuaram estudando astrologia para o diagnóstico dos seus pacientes. Por exemplo, no século XVII, o médico João Ferreira da Rosa, lá em Pernambuco, quando estudou as primeiras infecções de febre amarela, ele começou o seu estudo falando sobre eclipse e sobre o momento dos astros que facilitavam a infecção de uma nova doença. A astrologia também tinha seus fãs nas cortes europeias. Afinal, quando passou um meteoro por Portugal, os astrólogos tentaram avisar Dom Sebastião que talvez não fosse o melhor momento para ele ir para a guerra. Lembra Dom Sebastião, aquele rei de Portugal que desapareceu e morreu lá no Marrocos? A astrologia avisou para ele que não era um bom momento.
Até mesmo o Vaticano tinha seus astrólogos para fazer previsões para eles. Mesmo que eles continuassem com seus dogmas falando da onipotência de Deus, eles ainda davam uma consultada nos astros. Mas, sem dúvidas, o melhor caso para a gente pensar a astrologia no mundo contemporâneo é do alemão Louis de Wohl. É o seguinte, esse cara nasceu lá na Alemanha, mas ele tinha uma mãe judia. Então, quando veio o nazismo, ele precisou sair de fininho e foi morar na Inglaterra. Lá na Inglaterra, ele começou a fazer suas previsões astrológicas e ele tinha clientes muito importantes, militares, nobres, e chamou a atenção do órgão de segurança da Inglaterra. Ele conseguiu convencer a galera de que, na verdade, as grandes jogadas do Hitler eram baseadas em aspectos astrológicos. A MI5 não só aceitou o cara, como mandou ele para uma missão secreta super especial nos Estados Unidos. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Ele foi enviado como se não tivesse nenhuma ligação com o governo britânico, afinal de contas ele era alemão. E quando ele chegou lá, ele participou de congressos, publicou em jornal, falando que na verdade o Hitler ele tinha um calcanhar de Aquiles e que ele não era invencível. Ele falou: nós não podemos prever a sua derrota, mas se os Estados Unidos entrar na guerra antes da primavera, o Hitler tá ferrado. Ele falava ainda que se os Estados Unidos não se envolvessem na guerra, o Hitler ia dar um jeito de invadir o território americano via Brasil. Sobrou até pra gente. Ele fez várias outras previsões, como por exemplo que alguém muito próximo ao Hitler ia enlouquecer nos próximos 10 dias. E é claro que o serviço de inteligência britânico fez o quê? Fez questão de que isso acontecesse, plantando notícias falsas pelos jornais do mundo, para que os americanos, quando vissem a notícia, falassem: esse cara é bom mesmo, hein? Daí ele voltou cheio de si para a Europa e conseguiu até promoções. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehren! Na verdade, agora que foram revelados os arquivos sobre esse astrólogo, um oficial do MI5 revelou que nenhuma das previsões desse astrólogo deram certo. A única coisa que ele falou que se comprovou é que a Itália ia entrar na Segunda Guerra, mas ele falou isso na véspera, quando todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Os historiadores que estudam esse caso falam que, na verdade, o Hitler não dava mínima para a astrologia e que a própria Inglaterra sabia disso e não confiava que previsões astrológicas iam ser importantes. Mas que o de Wohl tinha uma habilidade muito boa, que era a sua lábia. E ele ir para os Estados Unidos foi super importante para convencer o povo americano de que talvez os Estados Unidos devessem sim se meter nesse conflito. Aliás, é aí que mora o grande segredo da astrologia. Porque se o crush vai te dar ideia porque ele é de Câncer ou de Capricórnio, ou se você vai passar no vestibular porque a data da prova é o equinócio da primavera, isso aí é uma aposta que a astrologia faz. O grande lance da astrologia é quando você tá ali empacado para escrever aquele artigo e você pensa: caramba, relaxa, amanhã é outro dia, amanhã vai dar certo. Aí é que ela vai te ajudar. A questão é não misturar a bebida com direção, ou astrologia com política. Afinal de contas, eu pelo menos não quero morar num país que toma uma decisão importante como entrar numa guerra baseado em previsões astrológicas. Aliás, você sabia que aqui no Brasil a gente teve um presidente que, perto da sua eleição, se consultou com um astrólogo e chegou até a mudar a hora da eleição? É claro que eu estou falando do Tancredo Neves. Lá em 1985, o astrólogo dele falou que tinha uma conjunção acontecendo pela manhã e que ele ia perder para o Paulo Maluf. Ele foi lá e mudou o horário da eleição. Aí não dá, né, gente? Mas, se a astrologia vai servir para as pessoas se tornarem mais compreensivas, mais empáticas, entenderem as diferenças entre as pessoas, muito obrigada, astrologia. A gente está precisando dessa ajuda. Agora eu quero saber de você. E aí, a astrologia funciona? Você curte a astrologia? Qual é o seu signo? Qual é o seu ascendente? Conta aqui pra mim e quem sabe a gente não bate mais um papo sobre astrologia por aí.